Você já parou para pensar como as organizações influenciam e impactam a nossa vida diariamente? Seja na saúde, alimentação, no trabalho, na escola, no governo ou até no seu time de futebol favorito, elas estão por toda parte. Este é o primeiro episódio de uma série de vídeos sobre organizações. Ao longo dessa jornada, vamos explorar desde conceitos básicos, fundamentos, estrutura, até o funcionamento básico de uma organização. Conhecer o conceito, as características e a dinâmica das organizações é essencial tanto no contexto pessoal quanto profissional. Com esse conhecimento, você pode compreender seu funcionamento e aproveitar melhor seus serviços e produtos, identificar oportunidades e desafios, contribuir para a melhoria de instituições e grupos dos quais faz parte, empreender com mais eficiência. No episódio de hoje, vamos entender o que são organizações, como elas funcionam e por que são tão importantes para a sociedade e a economia. Olá, tudo bem? Meu nome é José Sérgio Marcondes, sou especialista em segurança empresarial e gestão empresarial e serei seu instrutor neste vídeo. Neste episódio, nós vamos abordar definição de organização, tipo de organizações, elementos básicos de uma organização, níveis da estrutura organizacional, classificação das organizações por setor, exemplos de organizações, finalidade das organizações, importância das organizações, benefícios que as organizações proporcionam. Organização pode ser definida como um sistema de recursos que busca realizar um objetivo ou um conjunto de objetivos. Então, observamos aqui que a definição do Maximiano, que a organização é um sistema de recursos, e que busca o quê? Realizar um objetivo. Xavier Neto complementa essa definição ao afirmar que a organização é um conjunto de pessoas e recursos que trabalham juntos para atingir um objetivo comum. Analisando aqui os dois conceitos, as duas definições dos autores aqui, podemos chegar à conclusão de que uma organização é composta do quê? De pessoas, recursos e objetivos. Então, quando você reúne pessoas, recursos, objetivos, você tem o quê? Uma organização, ok? E quais são os tipos de organizações? As organizações, de acordo com sua composição, podem ser classificadas em dois tipos: organização informal, organização formal. E qual é a definição de organização informal? Organização informal refere-se a grupo de amizades e relações interpessoais que surgem naturalmente em ambientes pessoais ou profissionais. Ok? Então, a organização informal é aquele tipo de organização que surge entre grupo de amigos e relações interpessoais. Ela surge espontaneamente, algo natural, e pode ocorrer o quê? Em ambientes pessoais, fora do ambiente de trabalho ou no ambiente profissional. A organização informal não possui estrutura formal, hierarquia definida e procedimentos padronizados. Então, o termo informal já deixa claro que não há formalidade, Nesse contexto, você não tem uma estrutura formal, não tem uma organização formal. Você não tem hierarquia, ou seja, não há cargos de chefias num grupo de amigos, Ninguém manda em ninguém, são todos amigos, Não há procedimentos padronizados, ou seja, cada um age da forma que quer, desde respeitando o outro colega, não há um padrão a seguir. E prevalece o quê? A informalidade. A organização formal diz respeito a grupos, associações ou instituições estabelecidas intencionalmente. Percebeu a diferença aqui? No informal, ocorre ao acaso, é espontâneo. Aqui no formal, você já se estabelece o quê? Intencionalmente. Há uma intenção por trás desse grupo aqui, certo? Então, são grupos que são organizados, são formados, a fim de atingir uma necessidade, um objetivo. E quais são as características desse grupo? Constituição formal e estrutura. Então, a organização formal, ela ocorre o quê? Ela é formal, ela é feita através, muitas vezes, de documentos, entendeu? De acordos. Então, é alguma coisa que acontece dentro de uma estrutura organizada. Ela possui normas documentadas. Norma refere-se ao que pode ou não fazer. Aí você tem políticas e procedimentos,
Políticas são diretrizes, né? Como a organização deve funcionar. E o procedimento refere-se a como as coisas devem ser feitas dentro da organização. E relações departamentais. Então, uma organização formal, ela é composta por departamentos. E cada departamento desse tem uma função específica. Você pode ter um departamento de marketing, você pode ter um departamento de recursos humanos, você pode ter um departamento aqui de logística, departamento de produção, um departamento de serviço e assim por diante, de acordo com a necessidade e objetivo da organização. E esses departamentos são compostos por cargos, né? Então você pode ter lá um líder, você pode ter lá um supervisor, um gerente, um diretor, de acordo com o tamanho da organização. E hierarquia. E todos esses cargos são divididos em hierarquia. E na organização formal, prevalece o quê? A formalidade. Dentro da organização formal, as coisas são documentadas, seguem regras, seguem padrões, seguem procedimentos, ok? As organizações formais são criadas e planejadas de forma deliberada, algo decidido de forma intencional e formam unidades sociais, portadoras de necessidades e interesses próprios. Então, uma organização formal ela é criada de forma planejada. Se planeja ela de forma deliberada, ou seja, é algo decidido de forma intencional. Há uma intenção em criar a organização, então já analisa qual a melhor forma de estruturar, qual a melhor forma de organizar, né, essa estrutura. Entendeu? E nesse contexto aqui é mais diferente da informal, que ocorre o quê? De forma espontânea, sem nenhum tipo de regra. O conceito de organização refere-se a uma estrutura social criada para atingir objetivos específicos através da divisão do trabalho, da especialização das tarefas, da formalização das ações e da coordenação de esforços, né? Então, quando se observa aqui uma organização, o que se percebe nela? Primeiro, ela é criada para atingir objetivos específicos. Então, a organização ela não vai atender a todos os objetivos, a todas as necessidades. Elas são formadas para atender objetivos específicos. Outro ponto importante, isso ocorre através do quê? Da divisão do trabalho. Então, uma organização ela é formada muito por especialista. Cada profissional, cada indivíduo que compõe essa organização tem uma certa especialidade. E o trabalho é dividido de acordo com essa especialização. Formalização das ações. Então, todas as ações numa organização formal, elas são muitas vezes documentadas. São procedimentos, são normas, são regras a ser cumpridas. E há uma necessidade de coordenação de esforços. Então, todos na organização devem trabalhar para o mesmo objetivo. Nesse contexto aqui, entra o quê? A supervisão, a liderança, que vai coordenar as ações, as equipes, na mesma direção, para atingir os mesmos objetivos organizacionais, ok? E uma dúvida aqui, uma organização informal pode vir a ser formal? O que você acha? Se você respondeu sim, acertou. Uma organização informal pode vir a ser formal, ok? E para isso o que é necessário? Formalizar sua constituição, criar uma estrutura formal, elaborar normas, políticas e procedimentos, estabelecer uma relação de responsabilidade e autoridade, ok? Então, uma organização informal, sim, ela pode se transformar em formal. É muito comum isso ocorrer quando está nascendo uma empresa, né? A empresa a gente começa lá de forma informal, uma ou duas ou três pessoas juntas lá, desenvolvendo um produto, vendendo um produto, né? E conforme as coisas vão evoluindo, conforme o negócio vai dando certo, chega um momento aqui que esse grupo de pessoas resolve o quê? Formalizar essa organização, criar uma empresa muitas vezes. Nesse contexto, eles vão buscar o quê? A forma legal de constituir essa empresa. Por que isso? Primeiro, para cumprir normas legais. Segundo, para ter benefícios que uma organização formal tem, né? E para isso, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que formalizar a organização, vão ter que criar uma estrutura formal, elaborar normas, políticas e procedimentos para ser seguidos, né? E estabelecer uma relação de responsabilidades, ou seja,
o que cada um vai fazer dentro dessa organização e qual é a autoridade de cada um desses elementos, ok? E quais são os elementos básicos de uma organização? Toda organização formal é constituída por elementos interligados que garantem seu funcionamento adequado. Os principais elementos são pessoas. São os elementos centrais de qualquer organização. Elas não apenas realizam atividades e tomam decisões, mas também moldam a cultura e ambiente organizacional. E outro elemento importante são os objetivos. Uma organização é orientada pela busca de objetivos específicos, que podem variar de objetivos lucrativos a ações sociais ou prestação de serviços públicos. Qual outro elemento fundamental? Estrutura. É a forma como a organização formal organiza os seus departamentos, cargos, funções e tarefas. Um outro elemento essencial, processos, representam a sequência lógica de atividades interligadas que juntas visam atingir um objetivo específico dentro da organização. Esse objetivo pode ser a produção de um bem, a prestação de um serviço ou qualquer outra finalidade que a organização deseja alcançar. Outro elemento fundamental, recursos tangíveis. Para operar, as organizações precisam de diversos recursos, incluindo instalações, máquinas, equipamentos e dinheiro. A gestão eficiente desses recursos é vital para o sucesso organizacional. Temos também aqui os recursos intangíveis, marcas, patentes, direitos autorais, know-how e segredos comerciais. Então, a união desses recursos aqui são fundamentais para um bom funcionamento de uma organização. Estrutura organizacional é a forma como a organização organiza os seus departamentos, cargos, funções e tarefas. Então, uma empresa, para funcionar e ser organizada, ela tem que colocar em ordem os seus departamentos, os cargos, funções e tarefas. Isso é feito de que forma? Através do organograma. O organograma é uma representação gráfica da estrutura organizacional da empresa. Então, nele você vai ter lá o cargo do indivíduo e sua responsabilidade, sua função dentro da empresa. Então, você pode ter uma direção, você pode ter aqui a gerência, você pode ter aqui a supervisão, por exemplo. E abaixo deles estarão os demais funcionários. Essa estrutura define a hierarquia e os níveis de tomada de decisão em 3 níveis básicos, com base na autoridade e responsabilidade. O que dá origem aos níveis de estrutura organizacional? O nível organizacional, ele forma o quê? A pirâmide organizacional. O que significa isso? Que dentro de uma empresa, dentro da organização, você tem basicamente 3 níveis de estrutura organizacional. Primeiro nível, o nível operacional, formado por equipes que executam atividades do dia a dia da organização, composta pelos supervisores e demais funcionários. Então aqui embaixo você tem o quê? A base da pirâmide, a base da organização. Essa base é formada pelos supervisores e demais funcionários. Depois você vai ter aqui o intermediário, ou segundo nível aqui, nível tático, composto por gerentes, que faz a ligação entre o nível estratégico e operacional. Então a função do gerente aqui é fazer uma ligação entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Ele faz essa ligação do estratégico com o operacional. E no topo da pirâmide está o nível estratégico, responsável pela direção da organização, composto por CEOs, presidentes e diretores. Então essa é a estrutura básica de uma organização. Isso reflete a hierarquia. Quanto mais você sobe aqui, maior é a autoridade e responsabilidade dentro da organização. Cada um que tem um objetivo específico. O estratégico, que é a direção da empresa, vai definir política, diretrizes, planejamento estratégico da organização. Nível intermediário aqui é o tático. Ele vai definir o quê? O planejamento tático da organização, a divisão das tarefas, a organização dos setores, a parte do orçamento, a parte de recursos humanos. Entendeu? E o nível operacional faz o quê? É responsável por produzir, por desenvolver o produto ou serviço oferecido pela organização, quer seja um serviço ou um bem. Classificação das organizações por setor. Então, as organizações elas podem ser classificadas por setor.
As ações formais podem ser classificadas de acordo com o setor da economia em que atuam. Primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor. Ok? Muito bem. Primeiro setor da economia é formado pelo Estado e administração pública. São os órgãos públicos, né? Organizações públicas. Envolve instituições ligadas à saúde, segurança pública, educação, entre outras. Tem como finalidade principal promover o bem-estar social e atender às necessidades da população. São financiadas por impostos, taxas e outras fontes de recursos públicos, né? Então, dentro do primeiro setor, você encontra o que? As organizações públicas, né? Que ela tem a finalidade do quê? De prestar serviços públicos, né? Na área da saúde, na área da segurança, educação, entre outras atividades importantes. Entendeu? Sua finalidade é o quê? Promover o bem-estar social e atender à necessidade da população, do país, da região, do estado, né? E elas são financiadas por impostos, ok? Segundo setor da economia, é formado pelas empresas privadas e mercado. São as organizações com fins lucrativos. Envolve empresas e instituições privadas, como shopping, bancos, clínicas médicas, etc. Tem como principal finalidade a busca por lucro. São financiados por investidores privados. Sua atuação abrange a produção de bens e serviços que atende às necessidades da sociedade. Então, diferente da organização pública, que é financiada pelo Estado, né, através de impostos e taxas, as organizações com fins lucrativos, elas são financiadas por quê? Por investidores. Então, um indivíduo ou um grupo de indivíduos junta uma certa grana, um certo dinheiro e resolve criar uma empresa, uma organização. E qual a finalidade disso? Obter lucro. Muitos questionam, né, o fato da organização privada buscar lucro. Mas é natural, por quê? Porque se ela não tiver lucro, ela não vai sustentar. Ninguém vai aplicar dinheiro numa empresa simplesmente por aplicar. Então, quando uma pessoa pega e investe dinheiro numa empresa, ela espera ter um retorno desse investimento. Aí está, né, o conceito de fins lucrativos. Tudo bem? Terceiro setor da economia é formado pelas organizações e instituições públicas sem fins lucrativos. Organizações da sociedade civil, né, ou organizações não governamentais. São entidades de direito privado, têm finalidade de promover o bem-estar social, defender direitos, melhorar a qualidade de vida, são financiadas por doações, patrocínios, projetos, convênios com o governo e recursos. Esse tipo de organização aqui, ele não tem fim lucrativo, porém não é sustentado pelo Estado. Então ela é organizada, ela é sustentada através do quê? De doações. Ela busca aqui fazer uma atividade que muitas vezes não é atendida pelo Estado, também não é atendida pela parte privada. Então é algo aqui que busca o quê? Um meio termo ali entre o privado e o Estado. E qual é a finalidade das organizações, né? Por que elas existem? As organizações são entidades complexas, com diversas finalidades, que variam de acordo com sua natureza, porte e setor de atuação. Algumas das principais finalidades comuns a grande parte das organizações incluem produção de bens ou serviços, atender às necessidades da sociedade. Organizações existem para satisfazer as demandas da sociedade por produtos ou serviços, seja na área de alimentação, vestuário, saúde, educação, transporte, tecnologia, entre outros, né? Então, o objetivo da organização, ela nasce para quê? Para atender uma necessidade da sociedade. É criada para esse fim, ok? E dentro desse contexto, ela pode atuar onde? Na alimentação. Então, você tem um restaurante, qual a finalidade dele? Atender a necessidade de alimentação. Se você tem uma loja de roupas, qual é a finalidade? Atender a demanda de roupas. De saúde. Se tem lá uma clínica, seja ela pública ou privada, qual a função dela? Atender a necessidade de saúde. A pessoa pode estar doente, pode precisar tomar uma vacina, pode precisar cuidar de um dente, algo parecido. Então precisa ter o quê? Uma organização que atenda essa necessidade. Educação, mesma coisa. Então a pessoa tem que estudar. Aí cria-se o quê? Organizações para atender essa necessidade, que são as escolas, faculdades, assim por diante. Ok? Outra finalidade aqui é a geração de lucro.
Sustentabilidade financeira. Empresas privadas visam gerar lucro para atingir sua sustentabilidade financeira, reinvestir no negócio, expandir suas operações e remunerar seus investidores, né? Então, uma finalidade aqui da empresa privada é gerar lucro, porque alguém investiu dinheiro nela, né, e ele quer ter um retorno. Nesse contexto aqui, sua finalidade principal é ter lucro, porque é o lucro que vai fazer o quê? Que vai permitir mais investimento, que vai permitir com que a empresa permaneça no mercado, gerando emprego e prestando serviço ou produtos, né? Promoção do bem-estar social, responsabilidade social. Algumas organizações têm como objetivo contribuir para o bem-estar social, através de ações de responsabilidade social, projetos sociais, defesa de direitos, preservação do meio ambiente, entre outros. Então, algumas organizações elas têm a finalidade o quê? De preservar o bem-estar social das pessoas e meio ambiente, ok? Desenvolvimento de pessoas, crescimento profissional. Organizações oferecem oportunidades de realização profissional para seus colaboradores através de treinamentos, programas de carreira, reconhecimento e incentivos. Então, as organizações elas são fundamentais para o crescimento profissional. É nela que o indivíduo vai realmente desenvolver suas habilidades profissionais. Embora ele faça um curso profissionalizante e seja capacitado para atuar numa função, o que vai dar habilidade e destreza a esse profissional é o trabalho na organização. E organizações contribuem dessa forma para o desenvolvimento aqui, intelectual, profissional e de carreira do indivíduo. A pessoa pode estar numa função, numa organização, e crescer nessa função, evoluir nessa função, ok? E qual a importância das organizações? A sociedade moderna se caracteriza como sociedade de organizações, visto que os indivíduos passam a maior parte de sua vida trabalhando, satisfazendo suas necessidades e até divertindo-se por meio delas. São as organizações que asseguram a produção de bens e serviços, a prestação de serviços de saúde, segurança, educação, defesa do ambiente, solidariedade social, entre outros. Então, organizações são extremamente importantes. A maior parte da nossa vida a gente vive em organizações, certo? Se acorda de manhã e vai comprar pão, a padaria é uma organização. Se você sai da sua casa, pega um transporte para ir trabalhar, esse transporte é gerido por uma organização. Quando você chega no ambiente para trabalhar, ele é organização. Se você vai até um posto de saúde buscar atendimento, ele é uma organização. Então observe que a organização está em toda parte. Nós vivemos em organizações. Então é importante entender isso e buscar conhecer quais são os tipos de organizações, como é que elas funcionam, para quê? Para que você possa, dessa forma, ter condições de exigir, né, seus direitos, você ter condições de aproveitar a oportunidade que elas oferecem, né? Muita gente, às vezes, reclama que está numa organização e não tem futuro, não cresce na organização, mas, grande parte das vezes, a culpa é dela. O porquê? Porque ela não busca conhecer que tipo de organização é aquela. Quais são as características específicas da organização para que ela possa aproveitar as oportunidades que elas oferecem. Quais são os benefícios que as organizações proporcionam? As organizações, em suas diversas formas e tamanhos, proporcionam uma ampla gama de benefícios para a sociedade, seus membros e para o mundo ao redor. Esses benefícios podem ser categorizados em diversas áreas, como economia, social, ambiental e individual. Benefícios econômicos. Geração de empregos. Elas são grandes empregadoras, oferecendo oportunidades de trabalho para milhões de pessoas em todo o mundo. Desenvolvimento econômico. Através da produção de bens e serviços, as organizações impulsionam o crescimento econômico, gerando renda e imposto que sustenta o desenvolvimento do país. Melhoria da qualidade de vida. As organizações oferecem produtos e serviços, essenciais para a vida das pessoas, como alimentos, saúde, medicamento, educação, transporte, comunicação e lazer. Desenvolvimento social. Muitas organizações se envolvem em projetos sociais, contribuindo para a redução de pobreza,
desigualdade e da exclusão social. Vimos, né, que uma organização é muito mais do que apenas um grupo de pessoas. Elas estão em toda parte e influenciam diretamente a nossa vida, ok? Então a gente verificou aqui, durante esse vídeo, que a organização ela envolve todas as esferas da nossa vida. Elas estão em toda parte. E vimos também o quê? Que elas são importantes, que elas geram vários benefícios para a sociedade. Seja no trabalho ou em projeto social, entender como a organização funciona pode ajudar você a se destacar e alcançar melhores resultados. Então, volto a frisar. Seja na área social, seja no governo ou seja numa área privada, entender como é que funciona a organização, entender como é que ela se relaciona com o meio ambiente, entre elas, com os indivíduos, é de extrema importância para quê? Para seu crescimento profissional, para seu desenvolvimento profissional. Quanto mais você conhece o ambiente que você atua, melhores são as chances de você ter sucesso nesse ambiente. Então, no próximo episódio, a gente vai aprofundar mais sobre outros temas, né, relacionados à organização. Entendeu? É uma série de vídeos bacana que vale a pena você assistir. Para isso, eu convido você a se inscrever no canal, a clicar embaixo no sininho para ser avisado sobre novas publicações aqui no canal. E se gostou também, achou que o vídeo foi importante e vale a pena, deixe seu like e compartilhe com seus amigos aí. Nos ajuda a crescer e a incentivar nesse trabalho, ok? E no próximo capítulo a gente vai falar mais sobre o que? Tipo de organizações e como é que elas funcionam. Tudo bem? Um forte abraço e sucesso para você.